124. Salmo de número 124, que diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós? No versículo 6 diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. E no 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos nesse texto bíblico, um texto bíblico que fala de um salmo de livramento. É esse salmo mostra o salmista reconhecendo o livramento que Deus havia dado a ele por conta dos seus inimigos. Ele mostra que a vontade do inimigo era ter o destruído. Ele mostra que a vontade do inimigo era ter acabado com ele, e ainda mesmo antes dele morrer, o inimigo teria engolido vivo se o pudesse. Por isso ele enfatiza no verso 1 e 2, no começo de cada verso: se não fora o Senhor, chamando a
permitiu que o inimigo viesse a tomar de conta. Por isso ele diz: bendito seja. Ou seja, ele está fazendo ali uma doxologia. O que é uma doxologia, irmão? A palavra significa uma expressão litúrgica de louvor a Deus. O salmista está louvando a Deus pelo grande livramento, e Deus também tem dado livramento para nós, porque um dia nós estávamos perdidos, e um dia Ele foi lá e nos resgatou através da sua morte na cruz do Calvário e nos deu a salvação. Salvação significa livramento, chegar à meta final com segurança. Então o maior livramento de Deus para a vida do crente, para a vida da igreja, é o que? É o livramento da salvação. O Senhor salvou, nós estávamos perdidos e Ele salvou a minha e a tua alma. Por isso nós estamos aqui hoje louvando e adorando a Ele, expressando o nosso louvor. Por isso que o salmista fala sobre essa passagem bíblica: bendito seja. E ele reconhece que o socorro que só podia vir da parte de Deus. Assim como nessa noite, quantos de nós não carecem de um socorro providencial da parte de Deus? E Deus tem um socorro para a sua igreja, tem um socorro para o seu povo. Por isso nós cabe apenas permanecer na sua presença, permanecer nos seus retos caminhos. Aleluia, porque o Senhor continuará guardando a sua amada igreja até o fim da jornada cristã. Saiba nesta noite que o Senhor te dá segurança. Aleluia, em um tempo de tanta insegurança no mundo, em um tempo de tantas situações difíceis no mundo, o Senhor continua protegendo, dando segurança à sua igreja, garantindo a proteção divina para o seu povo, que Ele salvou, que Ele resgatou com seu sangue na cruz do Calvário. Assim agradeço a oportunidade que me foi confiada.